né, que agora nós vamos começar a falar aqui com o doutor a respeito justamente da profissão dele, falar sobre as doenças do coração, né, que são justamente muitas dessas doenças. As pessoas falam muito que a AIDS mata, que agora o Covid está matando, mas as doenças do coração matam muita gente todos os anos, né, doutor? Com Fala um certeza. pouquinho sobre essas doenças. Quais são as doenças mais perigosas do coração, que mata mais, para que nós possamos aqui ter uma melhor ideia? Tavares, todas as vezes que alguém me chamar para falar sobre isso, a primeira coisa que eu tenho que falar é a relevância desse tema, né? Então, como você falou, a importância de falar de doença cardiovascular, porque ela é o grupo de doenças que mais mata no Brasil e no mundo. Então, se você falar assim, acidente de trânsito, como você falou, HIV, Covid hoje, mas o que mais mata no mundo é doença cardiovascular. Entenda nesse grupo de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, doença vascular periférica. Então, essa é a grande relevância do tema. Então, a gente tem que sempre abordar esse tema com muito carinho, porque muito afinco, porque realmente a importância do tema é muito grande. Dentro desse leque de doenças cardiovasculares, no nosso meio, infarto, AVC, como eu falei, e doença vascular periférica representam o grande grupo de doença das doenças cardiovasculares. Aí quando a gente começa a falar um pouco sobre fatores de risco, de comorbidades para levar a esse desfecho, a gente vai falar no Brasil principalmente de hipertensão e diabetes, né? Hipertensão, que é uma doença crônica muito prevalente na nossa população, cerca de 40% da população adulta no Brasil hoje é hipertensa, né? Então isso é um número muito expressivo. Fora os pacientes que não têm diagnóstico porque não procuram atendimento médico. Se você pensar que de cada 10 adultos hoje no Brasil, 4 são hipertensos, isso mostra a relevância de tratar sobre isso. E diabetes não fica muito atrás, não. Diabetes é também uma doença muito prevalente, aí na casa de 20 a 30% de prevalência na população adulta, mas são realmente as doenças que são as principais comorbidades para infarto e para AVC no Brasil e no mundo. No Brasil é um pouco diferente da estatística americana, que aqui o que prevalece com relação ao principal fator é a hipertensão. Para a doença renal crônica, por exemplo, nos Estados Unidos é o diabetes, né? Então, daí a relevância de falar sobre isso. Mas a gente pode ir aos poucos esmiuçando um pouquinho, falando sobre cada uma delas. Certo. A hipertensão arterial, doutor, quais são as principais causas e como evitá-la? Existe algum segredo para que possa a gente tomar conhecimento e evitar? A hipertensão é uma doença crônica multifatorial, que a gente chama, né? Existem vários fatores envolvidos na gênese da hipertensão. Um deles é que não é evitável, é a história familiar. Esse você não tem como evitar, porque se você nasce numa família que tem uma história genética de hipertensão, isso você não tem como mudar. Mas existem os fatores, o sexo também, a raça, né, a predileção um pouquinho maior para o sexo masculino e a raça negra. Esses são os fatores não modificáveis como causa de hipertensão, né? Que é uma doença, como eu falei, multifatorial. Os evitáveis são os nossos hábitos de vida, né? Esses são os fatores que a gente pode evitar. Por exemplo, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, evitar o consumo excessivo de sal na dieta, evitar o tabagismo, ter bons hábitos alimentares, tentar evitar o estresse. Então esses são os fatores que nós podemos evitar. Para que esses são fatores que são envolvidos na agenda de diversas doenças, né? Do diabetes, para o agravamento de doença respiratória, como a Covid-19. Então, não significa que isso vai causar a doença sozinho, mas isso está envolvido para que você aumente muito a chance de ter essa doença no futuro. Então, esses são os fatores que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não desenvolva isso mais adiante. Certo. As questões das coronárias, doenças coronárias, elas são, assim, digamos, muito perigosas em termos de morte? Ou você pode controlar ela sem correr o risco de...
Bom, o paciente que tem doença coronariana é um paciente assim que a gente tem que tratar esse paciente como um paciente de alto risco, né? O paciente que é hipertenso e diabético, por exemplo, tem um risco muito grande de desenvolver doença coronariana no futuro, né? E você vai estimar isso com o que a gente chama de probabilidade pré-clínica, né, do paciente desenvolver doença mais adiante. Mas, assim, é fato que um homem de meia idade, de 50 anos, por exemplo, que é hipertenso, diabético, está obeso e sedentário, ele tem uma chance muito grande de desenvolver doença coronariana no futuro. Esse é o paciente que você tem que olhar com mais atenção, que é um paciente que a gente chama de alto risco cardiovascular, né? O paciente, por exemplo, por ser diabético, ele pode não ter nenhuma outra comorbidade que ele já tem que ser encarado como um paciente de alto risco cardiovascular. Um paciente que tem alto risco de desenvolver infarto e AVC no futuro. Então, esse cuidado que a gente tem que ter é de controlar essas comorbidades, né? Não significa que é fim de mundo se você se tornar um paciente hipertenso, por exemplo, porque a doença tem controle. Você vai usar medicação, você vai procurar um bom médico para te acompanhar, você vai ter bons hábitos de vida e você vai controlar a doença, né? Então você vai evitar que tenha doença coronariana, por exemplo, no futuro. Se você tem história familiar, por exemplo, de doença coronariana, seu cuidado tem que ser ainda maior. Então é isso que nós devemos fazer. Realmente a escolha que a gente faz no dia a dia que vai fazer com que seja predominante o que a gente vai desenvolver mais adiante, né? Se você tem bons hábitos ao longo da sua vida, a chance de você desenvolver alguma coisa no futuro, do ponto de vista cardiológico, é pequena. A gente não pode encarar a vida de uma forma muito desenfreada com relação ao tabagismo, por exemplo, ao uso de bebida alcoólica, ao sedentarismo, né? Ao estresse. Isso, de fato, a gente vai realmente pagar um preço muito caro adiante, né? Certo. Então, se nós pudermos, Tavares, investir em prevenção, essa é a chave. Fundamental para que a gente possa ter sucesso quando a gente fala de saúde pública, né? O alerta que fica para quem gere saúde pública é esse, que você tem que investir na atenção básica.